Mas a gente está falando, ufa, vamos falar de segurança pública. Então, que a coisa está maravilhosa. Em país que ponto seguro. chegamos? Em audiência, em que ponto chegamos? Vamos lá, então. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar as medidas adotadas pela Prefeitura para implantar o uso de câmeras corporais nos guardas civis metropolitanos. O Ministério Público deu 30 dias para a administração municipal indicar as necessidades e operações que exijam o uso dessas câmeras, apresentar preços dos equipamentos, definir diretrizes e apresentar um cronograma para que a política entre em prática. Segundo o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, o GAESP, o programa Smart Sampa não elimina a necessidade de câmeras nos guardas civis. E eu me pergunto, Priscila Silveira, o tempo todo, quando falo sobre o uso de câmeras corporais, seja em PMs, guardas civis metropolitanos, policiais federais, forças de segurança como um todo, não consigo entender alguém ser contra o uso dessas câmeras. Eu também não. Eu também não consigo entender. Toda vez que a gente vai discutir aqui, eu sei que tem colegas que são contrários, que falam por que não coloca em política. A discussão não é do político, a discussão é que a polícia detém a força, né? Ela tem a força do Estado, Lívia, e a gente sabe que por mais que a nossa polícia seja, né, não é a pior do mundo, né, nem precisamos falar disso, precisa ter controle sim, porque nós temos maus profissionais. E além de tudo, quando a gente fala de câmera corporal, não é só para poder fazer ou ver a atividade do policial, e sim para garantir até a própria proteção de vítimas, a questão probatória de crimes, que muitas vezes ficam escondidas. Eu não estou falando aqui, tá? Eu sou super a favor da polícia, eu tenho vários alunos que são policiais delegados, e eu tenho orgulho deles serem assim, nos defenderem, mas a gente tem que também ter o controle sobre essa força do Estado. E a câmera para o guarda municipal se justifica, eu vou explicar por quê. Há pouco, né, há uns 15 dias, o STF julgou que a possibilidade do guarda municipal fazer policiamento ostensivo. Então, ele pode prender em flagrante. Aliás, que qualquer do povo pode e a autoridade policial também deve. Mas, Olívia, quando a gente fala de qualquer um do povo pode, a Guarda Municipal já fazia flagrantes e o que acontecia? Anulavam. Não é? Porque ela só poderia deter bens do município. Então, com essa função de policiamento ostensivo, ele vai poder fazer flagrante. Muitas vezes acontecem ilegalidades nessas situações flagranciais. Muito embora o STF também tenha decidido que ele não pode fazer função de polícia judiciária, não pode investigar, não pode fazer essa tramitação. Então, eu acho super plausível que, através desse inquérito civil feito aí pelo grupo do Ministério Público, que tenha dado aí um prazo de 30 dias para ele trazer esse cronograma e implementar. Agora, uma das perguntas que foram feitas também, Lívia, é sobre a questão de ser ininterrupto ou não, onde será utilizado. Por quê? Porque nesse patrulhamento ostensivo, só para fechar, eles fazem em área de risco, eles fazem na Cracolândia, tem o programa Guardiã Maria da Penha aqui em São Paulo. Então, eles vão ter que também justificar como será gravado, se é ininterrupto, a que tempo. Eu acho isso extremamente importante, seguro e plenamente colocado mesmo para as guardas municipais, principalmente diante da última decisão do STF, possibilitando que eles façam policiamento ostensivo. Entende dessa forma também, Ana, a partir do momento que você amplia o escopo de atuação dos guardas metropolitanos e, consequentemente, ganham mais poder de atuação, as câmeras passam a ser essenciais também? Lívia, é até difícil falar depois da Priscila, né? Porque ela esgota o tema de uma maneira tão esclarecedora que a gente fica até sem palavras. Mas eu concordo plenamente com tudo que ela colocou e eu acho que, assim, o primeiro ponto é que a gente tem que valorizar muito a GCM. Ela é um instrumento importantíssimo de segurança, em especial aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, então que eu sei um pouco mais. E, por esse motivo, a partir do momento que ela ganha mais autonomia e mais poderes, eu não vejo, da mesma forma que na pauta anterior, eu acho que tem que haver a transparência com relação à destinação de recursos, tem que haver transparência também com relação à atividade desses guardas, porque eles são braço armado do Estado, gente. Não é... as pessoas muitas vezes que se colocam contra o uso das câmeras falam, então coloca no gabinete, então coloca na sala do juiz. Mas o juiz não tem uma arma de fogo na mão. O juiz não vai entrar num confronto direto, ou pelo menos a gente assim espera, né? Não é o usual, o ordinário,
policiais, guardas civis metropolitanos, eles vivem em confronto, eles lidam com isso rotineiramente. E tanto sob a perspectiva de proteger a vida desses policiais, mas de eficiência de investigações criminais e também, sim, para coibir abusos. Porque falar que existem abusos nas abordagens policiais não significa dizer que a gente não gosta ou que a gente não confia na polícia. A gente só está aqui esclarecendo que existe um problema e estamos vendo uma maneira de melhorar. Vamos melhorar. Luana, e essa questão que a gente estava levantando aqui, a Priscila levantou muito bem, sobre logística, recurso financeiro para bancar essas câmeras, essa questão é importantíssima, porque a gente sabe que não tem orçamento para colocar câmera corporal na farda de todo mundo. A gente sabe que não tem. Então tem que debater, tem que discutir, definir em que casos elas são mais importantes, são mais necessárias. Está acontecendo esse debate, na sua opinião? Sim, Lívia, eu acho que desde que essa política no Brasil começou a se ampliar, né, de 2022, 2023 para cá, a gente começou um projeto piloto no DF, depois Santa Catarina, São Paulo, e agora a gente está com essa discussão mais em âmbito nacional e por isso que acho que o tema começou a ganhar mais dimensão também, trazer aqui para os nossos debates. Esse tema, ele se ampliou e essa discussão de uso e de aplicação, ela vem tanto por conta desses argumentos e pontos que a Priscila trouxe, mas também pela questão do custo, porque, de fato, é um custo proibitivo. A gente já teve aqui, até em outros debates com a doutora Raquel, falando sobre isso, né? E entendi ali o ponto de vista dela sobre essa questão. Para mim, ainda me gera a mesma sensação que eu tive, que tenho, em relação ao que eu falei aqui das emendas parlamentares. Se você trabalha com algo que vai te dar mais transparência para mostrar o seu trabalho, que bom, né? E acho que um vídeo ajuda a transparência num nível que é muito bom para uma atuação que é tão crítica, tão sensível, que envolve tantos fatores de risco, tanto para o policial quanto para as pessoas que estão sendo abordadas, tem algum tipo de intervenção com a polícia. Então, eu acho que é um ganha-ganha. Quem perde aqui nesse debate, na minha visão, é o orçamento público. E se essa é a preocupação, ela está no lugar certo, sim, porque é um custo praticamente proibitivo você colocar uma câmera em cada policial, em cada agente de segurança. Porém, se a aplicação dela for coordenada de uma forma estratégica, de se pensar quem utiliza, quais são os policiais, em que momento, em que tipos de abordagem, em que horários, para quais operações, eu acho que é muito possível que isso caminhe de uma forma mais efetiva, em que a gente... E outra coisa, né? Quem tem que se preocupar com os custos e com essa questão são os agentes, as lideranças políticas e públicas que estão coordenando a questão orçamentária. Para os policiais se manifestarem contrários a isso, é óbvio que a gente entende os riscos e as questões que são levantadas, mas é um mecanismo de transparência, por isso que eu também não entendo, né, essa reatividade daqueles que, na minha visão, seriam um dos maiores beneficiados junto da população, né, população e o próprio agente policial. Esse debate está sendo feito, Lívia, mas se tornou um debate politizado, né? A bancada da bala ali contrária, se colocando, inclusive com projetos contrários à implementação das câmaras, já estão no Congresso tramitando. Então, assim, acabou gerando uma animosidade política por uma questão que é técnica e financeira, né? De saber se... Quando, como implementar uma política que melhora a qualidade desse serviço. Mas, sob essa sua perspectiva, Lua, a gente não costuma discordar. Eu acho que tem uma questão que diz respeito à eficiência no restante da atividade policial. Então, por exemplo, tudo bem, eu vou ter um custo enorme para implementar estas câmeras. Primeiro que esse custo, óbvio, vai ter uma manutenção ali, mas ele é um custo que ele não é permanente, porque você compra a câmera e você vai usar essa câmera ao longo de um determinado tempo. Mas se existem estudos que comprovam que, por exemplo, a utilização das câmeras faz a investigação, que custa alguma coisa para o Estado, custar muito menos. Se, por exemplo, eu vou diminuir a quantidade de ações contra policiais porque eu vou ter provas inequívocas de como eles agiram. Então, eu acho que tem um outro aspecto, e quando eu vejo essa cobrança do Ministério Público, eu vejo até com bons olhos, porque eu acho que muitas vezes a gente fica numa camada superficial desse
esse debate sem se atentar a estatísticas, a histórias, a experiências. E eu acho que em casos como esse, isso é essencial. Porque muita gente sai por aí defendendo que é muito caro, mas às vezes não pensa nesse outro lado, de quanto a gente pode economizar. Com certeza. Aí a pergunta é essa, Deise. São recursos suficientes na segurança pública, mas mal geridos, ou não há recursos suficientes para gerir a segurança pública no país? Lívia, eu acho que pouco dos dois? É tudo, e é uma má vontade também com a segurança pública. É o maior problema que a gente tem no Brasil hoje, e a gente só vê medidas paliativas, né? É resolver um problema aqui, resolver um problema ali, mas nunca se pensa no todo, no estrutural, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito aqui em todas as políticas públicas do Brasil. Mas para fazer um comentário em relação ao que a Ana e a Luana falaram, a Luana comentou essa questão de não ter um orçamento, né? Que a prefeitura reclama que não existe um orçamento para a instalação dessas câmeras. Faz uma instalação progressiva, vai aos poucos, né? Não precisa colocar câmera em todos os policiais. Exato. Né? E eu entendo que essa instalação das câmeras, ela pode ajudar, inclusive, a GCM, porque eles atuam em áreas, e aí a Ana mencionou isso por cima, mas eles atuam em áreas de vulnerabilidade. Então, em muitos momentos, eles também se colocam em situações arriscadas. Então, a câmera pode resguardar e proteger eles. Eu entendo também, eu concordo com a Ana, eu acredito que essa cobrança do Ministério Público, ela é legítima. Porque se o Ministério Público não entrar nisso, ninguém vai fazer nada pela segurança pública. O que a gente mais ouve é que, vou anunciar um pacotinho aqui para resolver o problema da segurança pública na Bahia, 900 milhões. Eu vou falar da DPF das favelas, eu vou resolver um outro ponto ali. Mas estruturalmente, ninguém pensa. Então, o Ministério Público está certo, sim, em fazer essa cobrança. E se não existe um orçamento para isso, que se comece progressivamente e sempre dando estrutura para a GCM atuar. Porque não adianta você simplesmente entregar as câmeras e não dar um treinamento, não aliar tecnologia, não aliar inteligência a isso, porque daí, de novo, você está só dizendo, eu fiz aqui, mas tá bom, agora se vira. E o problema da segurança pública no Brasil, eu vi um colega meu, cientista político, falando que a gente não vive mais em liberdade no Brasil, porque a criminalidade tomou conta disso. Então, a gente vive preso. Se alguém não tomar uma iniciativa para resolver essa questão, eu não sei para onde que a gente vai. Acho que a gente está cruzando uma linha muito perigosa aqui no Brasil em relação à segurança pública. Você acredita, Priscila, que talvez um dos principais entraves para a gente avançar nessa pauta, como disse agora a Deise, um dos principais entraves seria o excesso de politização sobre o qual falou agora a Luana Tavares? Porque nós tivemos recentemente, e agora alguns estados até já apresentaram projetos para o governo federal, o Ministério da Justiça dizendo que vai bancar as câmeras corporais para aqueles estados, para aqueles governos que adequarem as políticas de uso dessas câmeras às regras impostas pelo Ministério, pelo governo federal. E aí a questão foi tão politizada que muitos, na época, eu não sei para onde isso avançou, muitos governadores de oposição simplesmente disseram que não adeririam a esse programa, simplesmente porque não queriam seguir essas regras. Mas talvez em nome de um Estado um pouco menos violento, ou pelo menos mais preparado para lidar com uma criminalidade, não era hora de abrir mão dessas questões, dessa politização excessiva, dessa polarização e começar a unir forças pela segurança pública? Lívia, assim como nós falamos há pouco que a economia é o coração, né, de todo o nosso país, a segurança pública é uma pedra no sapato, é um tiro no coração. Te falo por quê, não é? Para que interessa, claro, a gente está vivendo violência, mas para que interessa eu colocar, por exemplo, não estou falando que eu sou a favor disso, mas para que interessa eu colocar uma polícia armada? Para que interessa eu colocar vídeo nos policiais? Para que interessa? Para quem, né? Nem para quê? Para quem interessa eu solucionar problema de roubo, né? Por exemplo, ladrão e criminoso, para muitos ele não vota, para que interessa? Então, quem determina muitas das coisas está preocupado com o seu eleitoral, concorda? Com a pessoa que vai te votar, com o seu eleitoral não, com o seu eleitor. Então, eu acho que aparece, na minha cabeça, a segurança pública é assim, é uma batata quente. Então, ninguém quer ficar com ela, por quê? Num primeiro momento, ela não traz um dinheiro, não traz uma visibilidade. Claro que hoje a gente está clamando por uma segurança pública, né? A gente sai às ruas, como a Deise aqui colocou, nós saímos às ruas e hoje nós estamos reclusos, na verdade, dada a criminalidade. Mas isso não interessa. Só interessa essa briga de força, essa polarização. Então, se o governo federal está pedindo que se adeque para poder ganhar, né, um incentivo do Estado, já que quando a gente fala de segurança pública, os estados
detêm, né, toda essa competência para fazê-lo. Então, como o governo é contrário ao meu governo, o governo federal é contrário ao meu governo estadual, então eu não quero. Mas é bom? Não interessa, vai ficar para a próxima. Na próxima, se o governo tiver em paridade comigo, a gente anda junto. Mas e a segurança pública? Deixa para um outro momento, enquanto isso a gente vai levando com a barriga. É mais ou menos isso. É briga de força, seja na emenda, seja na economia. Enquanto isso, quem perde com tudo somos nós, pessoa aqui da sociedade, que não aguentamos mais viver como está a segurança pública no Brasil, e não só aqui no estado de São Paulo. A própria PEC da segurança pública, Luana Tavares, eu concordo e até entendo várias das críticas. A Deise é uma que critica muito a forma como essa PEC está sendo discutida e conduzida pelo governo federal. A gente tem governadores de estado acreditando que vão perder autonomia na gestão das políticas públicas nessa área de segurança pública, como essa PEC. Estamos em vias de o projeto começar a ser discutido talvez no Congresso Nacional, pelo menos agora em 2025. E eu fico me questionando por que há tantos entraves de se chegar a um consenso, porque há tanta dificuldade de se sentar todos os envolvidos e fechar um texto, um cede de um lado, o outro cede de outro, em nome da construção de um programa para ajudar a resolver um pouco desse problema todo que a gente está sofrendo. E aí, não sei se a Carla Bene, que já falou uma vez aqui na mesa, enfim, acho que foi ela que falou, que há aqueles que estão interessados na insegurança pública. E eu começo a pensar que faz sentido isso que ela está falando. Infelizmente, Lívia, e mais do que isso, eu acho que além do interesse, eu tendo a sempre acreditar no fim, né, na humanidade. Isso, para mim, é uma questão de humanidade, né? Você lucrar ou ganhar com a insegurança passa de um limite humano. Mas, óbvio que, com certeza, essa realidade existe. Mas o que está mais explícito é esse jogo de empurra, talvez um pouco na linha do que a Priscila comentou anteriormente, porque é um tema que ele tem um compartilhamento de responsabilidades. A gente tem os estados com autonomia em relação às suas políticas de segurança e o governo federal com a sua parcela de responsabilidade em relação à Polícia Federal, às fronteiras, à Polícia Federal Rodoviária. E já existe, como a gente já falou aqui anteriormente também, uma legislação específica, que é o SUSP, que está tentando se constitucionalizar agora através da PEC, que já prevê essa atuação em operações compartilhadas, integradas entre o governo federal, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa e todos os órgãos ali competentes e os estados. Porém, essa resistência agora, ela tem um nome que é maior do que a sensação de insegurança e a insegurança em si, que é política. Ninguém quer perder a oportunidade de ser o dono de uma solução. E está ali tentando, né? Os estados, os governadores... A gente tem uma corrida eleitoral acontecendo. Essa corrida eleitoral, ela envolve uma série de governadores e, como eu falei, eles têm autonomia para ter ali as suas soluções, implementar as suas medidas. E também o presidente atual, que pode buscar uma reeleição. Então, esse protagonismo, a busca pelo protagonismo nesse tema acaba, primeiro, gerando uma ansiedade, uma vontade política de ser o dono da pauta, ou de colocar ali o seu nome numa solução que seja efetiva ou percebida como efetiva. E dois, um empurra também, porque se eu não fiz, é porque o governo federal não fez a parte dele, ou porque não, né, criou uma medida aí que não é tão boa, então eu não vou me envolver tanto, porque... mas como ele não fez, eu também não fiz. Então fica um jogo de empurra ao mesmo tempo que essa busca do protagonismo acontece. E no final, de novo, como a gente sempre fala aqui, quem perde é a população. Essa PEC, ela vai ser discutida, o tema dela, e como a gente falou aqui, que é essa integração, a busca por trabalhar de forma constitucional, porque, como eu disse, já tem essa lei ordinária, de forma integrada, é positivo, não é negativo, juntando todos ali, como o presidente até tentou fazer no ano passado, juntar os governadores, falar sobre o projeto, antes mesmo de se enviar o projeto, o que foi uma atitude positiva, mas ao mesmo tempo não se entrou em detalhes e ouviu ali, né, quais são as críticas dos governadores ou os exemplos do que está acontecendo nos estados. Vamos pegar os estados do Brasil que têm melhor desempenho em segurança pública, no combate à criminalidade, no combate ao tráfico de drogas, aos crimes como roubo de celular, por exemplo, que é um crime que tem crescido muito por conta
dessa migração para o ambiente digital. Vamos ver os estados que melhoraram. Vamos juntar aqui um comitê de boas práticas de segurança pública. Isso tudo é possível se fazer e não precisa de PEC, não precisa de legislação. Precisa de uma única coisa: vontade. Vontade política, vontade de fazer o melhor, vontade de fazer o seu trabalho bem feito. Isso, infelizmente, está faltando por conta desses fatores que, infelizmente, a política acaba sobrepondo a vontade de se entregar bons serviços para a população. Vamos girar a pauta por aqui agora.